Então, a receita que eu escolhi para fazer aqui junto com vocês é uma receita de coxinha de frango. É uma receita bem simples, uma receita que eu criei. Ela leva só 3 ou 4 ingredientes, depende do que vocês vão usar. E ela segue mais, né, o estilo low carb, então ela, né, tem menos carboidrato e ela tem mais proteína e gordura então na composição. Então, quais são os ingredientes? O ingrediente básico dela então é o frango desfiado, né, que tem aquele segredinho lá do fazer o frango desfiado, que isso aqui é o único que seria o pré-pronto então da receita. Eu sempre cozinho peito de frango assim na panela de pressão, né? Depois que começa a pressão deixa 10, 15 minutos mais ou menos, desliga, tira a água, aí você bate a panela de pressão e então em poucos minutos você tem frango desfiado pronto. Aí tempera, né? Coloquei azeite de oliva, um pouco de sal, aí o tempero da preferência de vocês então, tá? Eu geralmente faço no olho a receita, mas para vocês aqui eu fiz uma medida mais ou menos pra gente, né, padronizar assim para vocês saberem mais ou menos a quantidade. Então aqui eu tenho 100 gramas de frango desfiado. Aí o segundo ingrediente é o cream cheese, tá? Então cream cheese 80 gramas. E aqui outra dica também que eu dou é em relação à marca. Eu gosto de usar, eu sempre, né, leio os ingredientes assim para saber os ingredientes mais que não tenha tanto conservante, enfim. E essa aqui, ó, todo mundo tá vendo, é a marca que eu geralmente compro, que não é a padrão, né, não é o mais famoso, assim, mas é o que tem a lista de ingredientes melhores, mais clean, assim. Claro que não é para consumir a toda hora, né, mas nessa receita mesmo ela se encaixa super bem, assim, para você fazer eventualmente, né. Outro ingrediente é farinha de amêndoas. Esse aqui então que é opcional, né? A gente vai empanar ela, na verdade, na farinha de linhaça, mas como usa pouquinha farinha de amêndoas, se quiser aproveitar a farinha de linhaça, né, e fazer com a farinha de linhaça também no recheio, não tem problema. Eu nunca fiz, acho que a linhaça tem um gosto um pouquinho mais particular, então eu coloco amêndoas na parte de dentro, tá? Então vamos começar, é bem simples. Todo mundo ouvindo? Tá tranquilo? Vou fazer ele moldar uma coxinha comigo depois, o Nick aí, pra ver se sai certo. Então, aqui no frango, a gente vai colocar 2 colheres, né, de farinha de amêndoas. Isso aqui é só pra deixar ele, ó, a colher até, né, não precisa ser tão generosa, assim, um pouquinho mais acima, né, da linha aqui, do limite dela. Isso aqui é só para deixar o frango um pouquinho mais seco, assim, para conseguir depois moldar ele certinho. Aí mistura a farinha com o frango aqui. Mistura bem. E vou acrescentar o cream cheese, então. Aí agora é só misturar tudo, tá? E os 3 ingredientes. Mistura bem aí para o cream cheese incorporar o frango desfiado e pra gente conseguir daí manipular. Aqui com as mãos bem lavadas, né? Bem limpinhas pra colocar uma mão na massa mesmo. Na verdade o Nick nunca fez essa receita, eu já tentei ensinar pra ele, mas o interesse não foi muito grande não em aprender. Mas como é facinha também, acho que até quem não tem muitos dotes culinários assim consegue executar bem facilmente essa receita. Só pressionar bem, aí vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui a massa. Ó, então, misturando bem, estão vendo? Aí fica uma massa assim, né? Que ela fica um pouquinho pegajosa, né? Porque tem bastante, né, conteúdo de gordura, tanto na farinha quanto no cream cheese, mas fica bem fácil de manipular. Eu geralmente escolho assim uma bacia redondinha para colocar.
Por quê? Vou mostrar pra vocês. Aí eu espalho agora ela toda no fundo para eu conseguir dividir em 2 porções. Aí assim, essa quantidade aqui, ela rende 2 coxinhas grandes, médias, grandes, né? Tamanho dessas que a gente vê em padaria, mais ou menos. Mas se você quiser que elas fiquem prontas antes, né? Fiquem assadas antes, dá pra dividir em várias porçõezinhas pequenininhas, né? E ela fica então pronta mais rápido. Eu nunca fritei, não sei dizer se frito fica bom, deve ficar, claro, né? Mas para não estragar aí os ingredientes bons, geralmente eu faço assado, né? Depois eu vou explicar. Então aqui eu vou fazer para render 2 porções, ó. Eu mais ou menos divido assim, que daí ela já vai sair daqui num formato bom para manipular. Pra quem achou que eu não ia fazer nada, aí ó. Então, no formato ali, quando sai do redondo, ela já vai sair mais ou menos um triângulozinho, né? Aí é só ir moldando no formato de coxinha. Com as mãos mesmo, não precisa passar nada na mão, né? Ela fica fácil de manusear. Aí aqui ó, no formatinho da coxinha. Aí agora a gente vai finalizar passando na farinha de linhaça. Então coloque em um prato a farinha de linhaça, né? Por que a linhaça e amêndoas, né? São farinhas que ela tem assim, a amêndoas, por exemplo, ela tem um conteúdo de proteína e de gordura igual, né? E menos carboidrato. Então são farinhas geralmente que eu uso assim na culinária porque justamente por esse motivo, que elas têm um percentual de proteína legal assim em relação, né, farinha de trigo, farinha de arroz, essas farinhas assim refinadas. Então fica, né, nutricionalmente o alimento fica melhor, né, com as propriedades melhor. Então, ó, passando na linhaça, o Nick vai passar, ela fica até já com a cor de uma coxinha convencional, né? Fica bem bonitinha, ó. Vamos ver como é que vai ficar do Nick. Ó, até que não ficou ruim, ó. Esse, quem duvidava do meu potencial. Vou colocar aí, pode ir lá. Bom, aí pra assar, né? Dá pra fazer no forno. Então, no forno geralmente pode deixar pré-aquecido ali já uns 10, 15 minutinhos. 200 graus, né? Forno uma temperatura média, mais ou menos aí uns 40 minutos. Mas como não leva receita, né? Não é bolo, dá para abrir o forno e você ir testando, né? Aperta um pouquinho para ver ali ó, a crocância para ver se tá, como é o gosto, a preferência de vocês, né? Dá pra fazer também nas fritadeiras, na air fryer, que é geralmente onde eu faço, que é um pouquinho mais rápido. Aí uma dica que eu dou é o quê? Para ela não ficar muito seca, eu coloco primeiro ela num refratário, coloco na air fryer a 180 graus uns 15 minutos, aí depois eu tiro do refratário, né, um potinho de vidro, enfim, qualquer forma que vá no forno ela também pode ir na air fryer. Aí coloco mais uns 5 minutinhos só na grade ali, para ela realmente ficar crocante por fora. Aí aqui, então tem o resultado final, né? A gente preparou antes aqui, tem 2 que já estão assadas. Bora boa, galera! E eu vou abrir para vocês verem então como é que fica por dentro. Então esse aqui é o resultado final, ó. É uma coxinha então que não tem massa, né? Ela só tem recheio praticamente. Ela fica bem molhadinha, né? O frango fica bem gostoso. E assim, particularmente eu prefiro do que a coxinha de farinha de trigo, né? Porque às vezes a gente compra e tem aquele monte de massa em volta e o recheio fica lá no fundo. Então essa aqui é praticamente só recheio e acho que vocês vão gostar. Então se alguém fizer aí, né, posta, marca o box e me contem se vocês gostaram. Valeu?